Ele estava no chão de mármore com um esfregão na mão. De macacão azul, boné puído e óculos que não precisava usar. Ninguém deu atenção para ele. Ninguém imaginou quem ele era. E foi exatamente isso que ele queria. Porque o que Alejandro Arredondo precisava descobrir, nenhum relatório do mundo ia contar para ele. Mas antes de tudo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve a sensação de que alguém estava te mentindo na cara dura, com números bonitos, apresentações caprichadas e aquele sorriso de quem sabe que não vai ser questionado? Pois é. É exatamente isso que estava acontecendo no hotel mais famoso de Lisboa. E o dono foi o último a saber. Alexandre Figueiredo tinha 40 anos. Filho de um homem que construiu um pequeno hotel em Lisboa nos anos 80 com as próprias mãos, e neto de um homem que acreditava que hospitalidade não era serviço, era respeito. Alexandre cresceu vendo o avô cumprimentar hóspedes pelo nome. Cresceu entendendo que um hotel não era um prédio bonito. Era um lugar onde as pessoas chegavam carregando alguma coisa, cansaço, ansiedade, saudade, celebração, e saíam um pouco mais inteiras do que quando entraram. 30 anos depois, Alexandre era dono de 3 redes hoteleiras em Portugal. E o grande Palácio de Lisboa, a joia de tudo isso, o hotel que levava o nome da família desde 1987, estava a desmoronar. Não fisicamente. As colunas continuavam de pé. O mármore ainda brilhava. Os lustres de cristal ainda pendiam do teto com aquela elegância antiga que custou uma fortuna para restaurar. Por fora, o grande palácio era perfeito. Era exatamente o problema. Por dentro, alguma coisa estava podre. 247 avaliações nos últimos 3 meses. 183 delas com 1 ou 2 estrelas. Frases como: os funcionários parecem treinados para ignorar você. O gerente é um fantasma. O único ser humano naquele hotel é a recepcionista. Essa última frase aparecia de formas diferentes em avaliação atrás de avaliação. A recepcionista. Sempre a recepcionista. Como se ela fosse a única pessoa viva num prédio inteiro. Alexandre tinha levado isso para a reunião com Fernando Fonseca, o diretor de operações do hotel, 3 vezes. 3 reuniões distintas. 3 oportunidades. E as 3 vezes ouviu a mesma coisa. São casos isolados, Dr. Alexandre. O hotel está passando por um período de adaptação. Período de adaptação. 5 anos gerenciando o hotel, e a melhor resposta que Fernando tinha era essa. Período de adaptação. Foi naquele momento, saindo da 3ª reunião com aquela frase ecoando na cabeça, que Alexandre tomou a decisão mais inusitada da sua carreira. Ele não ia mandar mais nenhum consultor. Não ia contratar mais nenhuma empresa de avaliação de qualidade. Não ia esperar mais nenhum relatório. Ele ia lá pessoalmente. Disfarçado. De funcionário. Com macacão, esfregão, e o tempo necessário para entender o que realmente estava acontecendo no hotel que levava o nome da sua família. Na manhã seguinte, Alexandre chegou pela entrada de serviço às 6h15. Ele tinha raspado a barba que normalmente mantinha bem cuidada. Usava óculos de armação grossa que não precisava. Um boné azul que comprou numa loja de desconto perto do aeroporto. O Arnaldo, o zelador-chefe, homem de confiança que trabalhou com o pai de Alexandre por 18 anos, tinha cadastrado ele no sistema como Alex, funcionário temporário, turno da manhã. Mas ninguém sabia. E ninguém prestou a menor atenção quando ele entrou. Isso já dizia alguma coisa. O salão principal precisa de uma limpeza rápida antes das 8, disse o gerente de turno em voz baixa, sem olhar nos olhos de Alexandre. A equipe de limpeza já subiu para os quartos. Você está aqui sozinho. Alexandre pegou o esfregão e entrou no grande salão. O piso de mármore branco e cinza refletia a luz fraca dos aplites de parede. Fileiras de sofás de veludo bordô. Ao fundo, o balcão de recepção em madeira escura, ainda vazio.
No ar, aquele silêncio específico de hotel ao amanhecer que Alexandre conhecia desde criança, quando o avô trazia aos domingos e deixava ele correr pelos corredores antes da chegada dos hóspedes. Ele começou a esfregar o chão. E enquanto esfregava, observava. Às 6h45, chegou o primeiro funcionário do dia, um mensageiro que entrou pela porta lateral sem olhar para lado nenhum e foi direto para a sala de descanso. Às 7h15, o zelador noturno saiu arrastando os pés com a expressão de quem dormiu 3 horas. Às 7 em ponto, um alarme tocou em algum lugar do prédio. Ninguém foi desligá-lo por 4 minutos inteiros. 4 minutos de alarme num hotel 5 estrelas em Lisboa, e ninguém se mexeu. Fernando Fonseca apareceu às 7h20. Terno impecável. Cabelo penteado com precisão cirúrgica. A expressão de um gerente que se acha o dono da verdade. Ele atravessou o saguão inteiro e olhou para Alexandre com o mesmo olhar que se reserva para uma cadeira ou para um vaso de planta. Seguiu para o escritório sem dizer uma palavra. Alexandre contou até 10. Respirou fundo. Continuou esfregando o chão. Às 7h38, a porta giratória do hotel se abriu com um movimento rápido, quase urgente, e uma mulher entrou apressada. Uniforme meio abotoado. Salto alto. Bolsa num braço, café no outro. O cabelo preso num coque que claramente tinha sobrevivido a uma noite de sono agitada e pelo menos 3 semáforos vermelhos. Ela passou por Alexandre sem vê-lo, foi direto para o balcão, encostou no balcão para calçar o segundo sapato sem largar a xícara de café, endireitou as costas, respirou fundo, e então algo aconteceu que Alexandre não esperava. Era como se outra pessoa tivesse entrado no corpo dela. Costas eretas. Ombros abertos. Sorriso pronto. Em menos de 3 segundos, aquela mulher tinha saído de qualquer coisa que estava carregando e tinha virado outra versão de si mesma. A versão que o hóspede ia encontrar. Então ela olhou para o chão úmido que Alexandre acabava de limpar e apontou para ele com a xícara. Você é o zelador temporário? Sim. Alex. Natália Ferreira, recepção. Ela espiou por cima do balcão, analisando o trabalho com um olho profissional. Boa limpeza. Aquela área ali no fundo sempre fica com película porque a máquina de café vaza. Reportei isso em setembro e em janeiro. Algumas coisas são consertadas por aqui. Outras ficam em andamento para sempre. Quanto tempo você está aqui? Alexandre perguntou. 4 anos neste hotel. 3 anos antes em Sevilha, na mesma rede. Ela ligou o computador com a rotina de quem faz aquilo há anos. É a primeira vez que te vejo. Foi a agência que te indicou ou o Fernando que te contratou diretamente? Foi a agência. Então ele te tratou bem na entrevista e agora vai te ignorar por 2 semanas. Ela lançou um olhar de soslaio para Alexandre. Sem crueldade. Com informação. Não leve pro lado pessoal. É o método dele com todo mundo. Alexandre encostou o cabo do esfregão na parede. E como você lida com isso? Com café e sem expectativas. Natália ergueu o copo em algo que era meio brinde, meio resignação. Bem-vindo ao grande palácio, Alex. O lugar mais bonito de Lisboa e o mais estranho por dentro. Alexandre não precisou esperar muito para entender o que ela queria dizer. Às 8h10, Fernando Fonseca apareceu no saguão com uma prancheta e a expressão de quem tinha encontrado exatamente o que estava procurando. Natália, você está 8 minutos atrasada. Natália não levantou os olhos do teclado. Bom dia, Fernando. Cheguei às 7h38. Seu turno começa quando eu disser que começa. E seu uniforme está uma bagunça. Ela examinou a jaqueta com cuidado. Apertou o cinto. Olhou para ele. O uniforme está completo, limpo e abotoado. Se houver alguma alteração no código de apresentação que não foi comunicada por escrito, agradeço se puder me enviar a notificação formal para que eu possa verificar. Fernando abriu a boca. Fechou.
Abriu de novo. Sua atitude deixa muito a desejar. Minha atitude é profissional. Natália continuou digitando sem parar. O que é decepcionante é que ontem 3 hóspedes esperaram 40 minutos para usar o banheiro porque ninguém cobriu meu turno quando precisei ir ao banheiro e você estava numa ligação. Mas isso não aparece na sua prancheta, aparece? Fernando ficou vermelho. Não vermelho de vergonha. Vermelho de quem acabou de ser exposto na frente de um estranho. Ele se virou para o Alexandre. Você. O banheiro do segundo andar precisa de atenção. Sobe agora. A equipe do segundo andar começa às 8, disse Natália sem elevar a voz. É o protocolo que o senhor mesmo aprovou em outubro. Está no documento de gestão de turnos, página 4. Quer que eu imprima? Alexandre teve que olhar pro chão para não sorrir. Fernando respirou fundo pelo nariz, virou nos calcanhares e foi pro escritório. A porta não bateu. Fechou devagar. Foi pior. O tipo de fechada de porta de quem está furioso, mas não quer dar o braço a torcer. Natália esperou exatamente 5 segundos. Todo dia, ela disse por fim, suave como quem dá previsão do tempo. Algo assim todo dia. E você sempre responde assim? Eu respondo com fatos. Os fatos não podem ser refutados, só ignorados. E se ele ignorar na minha frente, prefiro que seja de propósito e não por descuido. Alexandre olhou para ela. Você não tem medo de ser demitida? Natália ergueu os olhos do computador pela primeira vez desde que tinham começado a conversar. Olhou para ele com uma expressão que não era arrogância nem ingenuidade. Era algo mais calmo e mais firme do que as duas coisas juntas. Fernando pode me suspender. Pode me dar advertência. Pode fazer o que quiser. Mas o dia que eu sair deste hotel vai ser porque eu decidi sair. Não porque ele decidiu que eu devia. Amanhã transcorreu como as manhãs transcorrem em hotéis 5 estrelas. Com a aparência calma de quem parece que nada está acontecendo, e o caos interno de quem sabe que algo está sempre acontecendo. Alexandre esfregava, limpava, carregava a bagagem quando solicitado e observava. Observou Fernando atravessar o saguão 3 vezes sem falar com ninguém. Observou 2 mensageiros se esconderem quando viram chegar pelo corredor. Observou o telefone da recepção tocar sem parar enquanto Fernando estava no escritório e Natália atendia sozinha todas as ligações, todas as reclamações, todas as perguntas. E então aconteceu algo que Alexandre não esperava. Uma senhora de uns 70 anos foi até o balcão em estado de desespero silencioso. Seus óculos tinham sumido. Ela estava convencida de que alguém tinha roubado. Natália saiu de trás do balcão imediatamente. Ofereceu o braço para ela. Me conta onde você esteve essa manhã desde que acordou. Passo a passo. 5 minutos depois, elas voltaram juntas. Os óculos estavam no bolso do casaco. Dona Pilar os pegou com as 2 mãos como se fossem de ouro. Você é um anjo. Um anjo de verdade. Sou alguém que sabe que os óculos sempre aparecem onde a gente menos espera. Natália acompanhou a senhora até o elevador. Antes de fechar a porta, perguntou em voz baixa se ela já tinha tomado o café da manhã. O buffet fecha às 10, mas dá para pedir para a cozinha guardar alguma coisa. A mulher entrou no elevador chorando de alívio e gratidão. Natália voltou para o balcão, digitou 2 coisas, pegou o telefone e ligou para a cozinha. Rafael, sou a Natália. Consegue guardar um prato para a senhora do quarto 412? Ela chega em 10 minutos. Obrigada. Desligou. Viu que Alexandre estava olhando. E aí? Você sempre faz isso. Faz o quê? Vai além do que é pedido. Natália pensou por um instante como se a pergunta tivesse chegado de um ângulo estranho. Não é ir além. É fazer direito. Essa mulher vai se lembrar deste hotel porque alguém encontrou os óculos dela. Ela vai contar para a filha, pro vizinho, para qualquer um que perguntar.
Isso vale mais do que qualquer campanha publicitária. E o Fernando sabe que você faz isso? Fernando sabe o que ele quer saber. O que é muito pouco. Às 10h30, Alexandre descobriu o primeiro grande segredo do grande palácio de Lisboa. Estava no corredor do porão, perto das salas de limpeza, quando ouviu vozes e ficou imóvel. Era Patrícia, a outra recepcionista, conversando com uma camareira. Você viu as avaliações de janeiro? A Mônica recebeu relatório de desempenho insuficiente. O júri foi rebaixado. Mas eu sei que a Mônica é uma das melhores que a gente tem. E o Júlio está aqui há 6 anos sem problema nenhum. O Fernando precisava justificar os números ruins sem assumir que a culpa é dele. Então jogou nos outros. E ninguém faz nada. Para quem você vai reclamar? O dono do hotel nunca aparece. Patrícia baixou a voz. A Natália está com os documentos. Ela encontrou na impressora por engano. São as avaliações originais comparadas com as que o Fernando enviou. Mas ela não sabe se usa porque tem medo de virar alvo. Alexandre ficou completamente imóvel por 30 segundos. Depois continuou andando como se não tivesse ouvido nada. Mas aquelas palavras tinham aterrissado nele com um peso que nenhum relatório de auditoria jamais ia ter conseguido produzir. Avaliações falsificadas. Funcionários punidos por erros que não eram deles. E a única pessoa que tinha as provas estava com medo de usá-las porque, como Patrícia tinha dito com uma precisão brutal, o dono do hotel nunca aparece. Ele estava a 3 metros de distância com um esfregão na mão. De volta ao saguão às 11, Alexandre encontrou Natália lidando com uma situação delicada. Um homem de uns 50 anos, terno de alfaiate, abotoaduras de ouro, colarinho aberto, estava encostado no balcão com a postura de alguém que acredita que o mundo existe para o conforto pessoal dele. Conrado Vilamar. Meu quarto tem vista para o pátio interno. Pedi vista da cidade. Sempre tenho vista da cidade quando venho aqui. Senhor Vilamar, de acordo com a reserva feita pelo seu assistente, o quarto é um duplo interno padrão. Não há nenhuma anotação sobre preferência de vista. Natália digitava enquanto falava. Ela cometeu um erro. Eu sempre tenho vista. É uma questão de política do hotel para mim. Entendo que seja sua preferência. No momento, temos 2 quartos com vista disponíveis. Um superior com suplemento de €70 por noite e uma suíte júnior com suplemento de 140. Não vou pagar suplemento nenhum. Considerando meu histórico de estadias, seria uma cortesia. Posso falar com a gerência para verificar essa possibilidade. Posso ter um momento? Não tenho tempo para esperar. O homem endireitou ligeiramente. Quem manda aqui? Eu sou a recepcionista de plantão e estou oferecendo uma solução. Quero falar com alguém que tem autoridade para tomar decisão de verdade. Não com a moça do caixa. Alexandre viu o exato momento em que algo cruzou o rosto de Natália. Não era raiva. Era algo mais frio, mais contido. Uma decisão tomada em décimos de segundo. Eu sou a pessoa que pode ajudá-lo agora, Sr. Vilamar. A voz não mudou de tom em nenhum momento. Estou oferecendo exatamente o que tenho disponível. Se preferir aguardar o diretor, posso avisar assim que ele estiver disponível. Conrado a olhou de cima a baixo com aquela lentidão que pretendia ser desprezo. Pessoas como você, disse ele em voz baixa, não entendem muito bem como o serviço funciona. Natália nem pestanejou. Pessoas como eu tenho feito este hotel funcionar por 4 anos. Estou preparando o quarto que foi reservado para o senhor. Se em algum momento decidir por outra opção, estou aqui. Conrado bufou. Pegou o cartão do quarto. Foi pro elevador sem mais uma palavra. As portas fecharam. Isso acontece muito? Alexandre perguntou. Qual parte? A parte de pessoas como você. Essa parte específica, não muito. Mas variações dela todo dia.
eu lido bem. O que eu não lido bem é quando acontece com funcionários que têm menos contrato, menos tempo ou simplesmente mais medo. Por isso eu fico na frente quando rola. Se alguém tem que absorver as consequências, prefiro que seja eu. Alexandre olhou para ela em silêncio. Aquela mulher estava sendo o escudo de todos os funcionários daquele hotel há 4 anos. E Fernando Fonseca estava gerenciando o hotel há 5 anos sem perceber isso. Ou percebendo e preferindo que continuasse assim. A história do casal Palácio surgiu por acaso, quase ao meio-dia. Alexandre estava perto do balcão quando um casal de idosos entrou. Ele vestia um terno que claramente tinha custado uma pequena fortuna 20 anos atrás e que ainda assentava com dignidade. Ela usava um vestido e o cabelo cuidadosamente arrumado. Os dois caminhavam devagar, olhando ao redor do saguão com a expressão de quem estava revisitando uma lembrança. Ernesto, disse ela em voz baixa. O lustre grande. Continua o mesmo. Eu te disse que ia continuar. O homem pegou na mão dela. Lâmpadas boas não se trocam. Natália os cumprimentou antes mesmo de chegarem ao balcão. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, senhorita. Dom Ernesto Palácios apoiou as mãos no balcão com a delicadeza de quem aprendeu que não se deve apoiar demais em coisas bonitas. Temos reserva. Palácios, Ernesto e Carmen. Aqui está. Quarto 310. 2 noites. Natália ergueu os olhos. Era a primeira visita. Dom Ernesto e Dona Carmen trocaram um olhar. E naquele olhar viviam 45 anos de história. A primeira vez que nos reunimos, disse Dom Ernesto, foi exatamente aqui. Há 45 anos. Em 20 de março de 1980. Natália parou de digitar. Hoje. Hoje é o aniversário. Não do casamento, disse Dona Carmen com um sorriso. Do dia em que nos conhecemos. No baile que faziam aqui todo ano. Vim com minha irmã, ele veio com os primos. E foi aí que tudo começou. 45 anos, Natália repetiu devagar. E nos casamos no ano seguinte na igrejinha da Rua das Flores. Mas tudo começou aqui. Dom Ernesto olhou para o saguão com uma expressão que Alexandre, de onde estava, só conseguia descrever como gratidão pura. Queríamos voltar mais uma vez. Para que a Carmen visse tudo exatamente como se lembrava. Natália os acompanhou até o elevador com os cartões do quarto. Antes de subirem, perguntou alguma coisa em voz muito baixa. Alexandre não ouviu o que era. Dona Carmen respondeu sorrindo. Quando Natália voltou para o balcão, pegou o telefone imediatamente. Patrícia, você ainda está no depósito? Preciso que você separe algumas coisas. E chamo Rafael da cozinha. Tenho um pedido especial. Às 2 da tarde, Natália se aproximou de Alexandre enquanto ele limpava as janelas do saguão. Preciso de um favor. Só precisava que você entrasse no escritório do Fernando com qualquer desculpa e ficasse lá com ele por uns 10 minutos. Pergunta sobre protocolo de incidente, sobre o manual de procedimentos, qualquer coisa. Consegue? Para quê? Natália apontou discretamente para o depósito ao lado do salão de eventos. Preciso preparar alguma coisa para o casal Palácios. O aniversário deles. 45 anos desde que se conheceram aqui. O hotel não vai fazer nada. O Fernando já disse que não tem verba para gasto extra com valor sentimental. Então eu faço. Você paga do próprio bolso? As flores, sim. O resto eu improviso com o que tem. O Rafael vai montar um bolinho com sobra do buffet. A Patrícia guardou uns balões que sobraram da semana passada. Não é muito. Mas é alguma coisa. Alexandre ficou olhando para ela. Pensou nos hotéis que tinha construído. Nos milhões que tinha investido na restauração do grande palácio. E uma recepcionista estava comprando flores do próprio salário para que um casal de idosos sentisse que a história deles importava. Já vou,
disse ele. Entrou no escritório de Fernando sem bater, o que por si só foi suficiente para desorientar o gerente. O que você quer? Desculpe incomodar. Sou o temporário. Tenho uma dúvida sobre o protocolo de incidentes. Existe um manual, eu sei, mas não estou conseguindo achar a versão atualizada. Fernando suspirou de um jeito que transformou o suspiro em um mini discurso sobre a própria superioridade. Nos 12 minutos seguintes, Alexandre fez as perguntas mais absurdas e imprecisas que conseguiu imaginar sobre o funcionamento de um hotel. Fernando respondeu com uma condescendência crescente, absolutamente convencido de que tinha diante de si o funcionário temporário menos talentoso da história do Grande Palácio de Lisboa. Quando Alexandre saiu do escritório, o saguão tinha mudado. Não era grande coisa. Não era um banquete. Mas havia 2 vasos de rosas brancas no balcão da recepção. Uma plaquinha escrita à mão dizia: 45 anos de amor começaram aqui. E na mesa do canto, ao lado da janela com vista para a praça, um pequeníssimo bolo com uma vela e 2 taças de espumante. Esperando. Dom Ernesto e Dona Carmen desceram às 6h15. Quando viram aquilo, Dona Carmen levou a mão à boca. Dom Ernesto piscou várias vezes. Quem foi que fez isso? Preparamos com muito prazer, disse Natália de trás do balcão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. 45 anos merecem uma comemoração. Mesmo que pequena. Dona Carmen se aproximou do balcão. Pegou a mão de Natália com as 2 mãos. Como é seu nome, filha? Natália. Que Deus te dê tudo o que você merece. Tudo. Alexandre, encostado na parede do fundo com o esfregão na mão, sentiu alguma coisa que não sentia em relação àquele hotel fazia muito tempo. Sentiu que o avô teria ficado orgulhoso. E sentiu vergonha de ter demorado tanto para vir ver aquilo com os próprios olhos. O segundo dia começou às 7 da manhã, com o mesmo boné e o mesmo macacão. Alexandre tinha dormido num apartamento próximo, o mesmo que usava quando visitava Lisboa sem aviso. A cabeça estava cheia de observações que nenhum relatório de gestão jamais teria conseguido passar. O que ele não esperava era que aquele segundo dia ia mudar tudo o que ele pensava que já sabia. Às 10h20, enquanto Alexandre tirava a poeira das colunas do vestíbulo, Fernando Fonseca saiu do escritório com um andar diferente do habitual. Mais rápido. Mais tenso. Celular na mão, checando a cada 20 segundos. Patrícia, avisou ele para a recepção de passagem, me avisa quando o grupo Carbone chegar. São 3 italianos. Esperados para as 11. Não os faça esperar. Às 10h50, 3 homens chegaram. Ternos. Pastas de couro. Conversando em italiano. O do meio, o mais velho, entregou um cartão no balcão onde estava Patrícia. Ela sorriu hesitante e foi buscar Fernando. Fernando saiu do escritório com a mão estendida e o sorriso de quem tinha esperado aquele momento fazia dias. Senhor Carbone, bem-vindo ao Grande Palácio. É um prazer recebê-lo. Temos tudo pronto para a reunião. Fernando falava espanhol com a entonação de quem acredita que falar devagar é o mesmo que ser compreendido. O senhor Carbone respondeu em italiano. Rápido, fluido, com gestos de quem está acostumado a ser compreendido. Fernando assentiu com a cabeça como se tivesse entendido tudo. Ele não tinha entendido nada. Alexandre sabia porque entendia italiano o suficiente para compreender que o senhor Carbone acabará de dizer que o documento enviado continha um erro na cláusula de distribuição de lucros e que precisavam esclarecer aquilo antes de se sentarem para negociar. Fernando ainda estava sorrindo. Sim, claro. Temos tudo pronto. Prefere ir direto para a sala de reunião? Um dos italianos mais jovens inclinou para o senhor Carbone e sussurrou algo. O senhor Carbone franziu a testa. Respondeu em voz baixa. O jovem abriu a pasta e tirou um documento. Fernando olhou para o documento sem entender o que se esperava dele. Então Natália, que estava atendendo outro cliente na outra ponta do balcão, levantou a cabeça.
Olhou para o grupo. E Alexandre a viu fazer algo muito sutil. Inclinou a cabeça 1 centímetro para a direita, o gesto de quem está processando um idioma que conhece bem. Com licença. Ela se aproximou do grupo. Fernando a olhou com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Natália, eu cuido desta reunião. Ela o ignorou com a elegância de quem tem pressa para algo mais importante. Bom dia, Sr. Carbone. E Natália Ferreira falou em italiano, com uma fluência que fez todo mundo no saguão parar sem perceber. Soube que há um problema com a cláusula de distribuição. Posso ajudar? O Sr. Carbone se virou para ela como se estivesse a vendo pela primeira vez. E de certa forma estava. Você fala italiano? Morei em Milão por 3 anos, disse ela no mesmo idioma. Trabalhei no setor hoteleiro A. Conheço esse tipo de documento. O Sr. Carbone lhe entregou o contrato. Alexandre estava a 8 metros de distância. Esfregão na mão. Completamente imóvel. Natália leu o documento. Os olhos percorrendo as linhas com método. E então apontou para um parágrafo específico. Há um erro de tradução aqui. A palavra neto foi traduzida como bruto. Isso muda completamente o sentido da frase. Ela olhou para o Fernando e repetiu em português, sem nenhum ressentimento. Há um erro de tradução na versão portuguesa do contrato. A cláusula de distribuição menciona lucro bruto, mas o original em italiano diz lucro líquido. É uma diferença de quase 30% em relação aos valores acordados. Silêncio. O Sr. Carbone olhou para Natália, depois para Fernando e depois de volta para Natália. Quem é você? Sou a recepcionista. E não acrescentou mais nada. O Sr. Carbone sorriu. Um sorriso pequeno de quem acabou de receber mais do que esperava. Muito bom, disse ele em italiano. Alexandre, a 8 metros de distância, no anonimato do macacão azul, sentiu algo que em 40 anos de vida empresarial jamais tinha sentido. Estava completamente paralisado. Não pelo erro no contrato. Não pelo italiano fluente. Mas pela combinação de tudo aquilo junto. A mulher que comprou flores com o próprio dinheiro. Que defendeu os funcionários de clientes arrogantes. Que achou os óculos da senhora mais velha. Que conhecia o protocolo de turnos do Fernando melhor do que o Fernando. Que falava 3 idiomas e usou todos para salvar um negócio multimilionário. E que, para todos os efeitos presentes naquele saguão, continuava sendo simplesmente a recepcionista de plantão. E ele vinha recebendo relatórios de gestão havia 2 anos que não mencionavam o nome dela uma única vez. Fernando Fonseca, ao lado dele, tinha a expressão de um homem que acabou de descobrir que o chão que pisava era muito mais fino do que imaginava. Mas Fernando era o tipo de pessoa que ataca quando se sente vulnerável. Às 12h30, quando os italianos foram para a sala de reuniões com a versão corrigida do contrato, e o Sr. Carbone apertou a mão de Natália com um cumprimento que disse mais do que qualquer palavra, Fernando esperou o saguão esvaziar. Aí saiu de trás do balcão e foi direto até ela, em voz baixa, mas com aquela tensão de quem não tem o hábito de se controlar quando é humilhado. Quem te autorizou a intervir nessa reunião? Ninguém. Natália continuava digitando. E ninguém passaria a informação, então o contrato teria um erro de 30% não detectado. Aquela reunião era minha responsabilidade. E o erro de tradução também era. Natália olhou para cima. Eu resolvi. O Sr. Carbone está satisfeito. Qual é o problema? O problema é que não é seu lugar. Você tinha 3 italianos na sua frente com um erro no contrato e você não falava o idioma. O que você teria feito, Fernando? Alexandre, limpando as janelas do outro lado do saguão pelo reflexo, viu o exato momento em que Fernando tomou a decisão errada. Estou te dando uma advertência formal por interferir em assuntos de gestão. Se você intervir de novo sem autorização, o próximo passo é suspensão. Natália não respondeu de imediato.
Olhou para Fernando com uma calma quase mais eloquente do que qualquer palavra. Tá bem, disse por fim. Só isso. E voltou pro teclado. Fernando foi pro escritório. Alexandre pousou com cuidado o limpador de vidros. Virou. Tirou o celular do bolso. E escreveu uma mensagem pro Matheus Rios, seu advogado pessoal. Uma frase só. Preciso de você no Grande Palácio Lisboa em 2 horas. Traga a documentação do imóvel. Mas a história ainda não tinha terminado. Às 3 da tarde, Conrado Vilamar desceu pro saguão com a camisa meio para fora da calça e aquela expressão de quem estava procurando alguém em quem descontar. Ele encontrou o Rubem, o mensageiro. 23 anos, primeiro emprego em hotelaria, reorganizando os guarda-chuvas perto da entrada. Ei, você. Conrado estala os dedos. Preciso que leve minha bagagem pro corredor sul agora. Quarto 210. E não deixem nada para baixo. Da última vez esqueceram minha mala de golfe. E essa coisa ali, apontou pro suporte de guarda-chuvas, tá arrumado errado. Sempre em hotel de segunda categoria. Rubem engoliu em seco. Senhor Vilamar. A voz de Natália cruzou o saguão de ponta a ponta. O Rubem vai cuidar da sua bagagem com prazer. E se houver alguma questão com o serviço, pode relatar diretamente a mim. Conrado se virou para ela. O que isso tem a ver com você? Sou a responsável pelo atendimento neste turno. Qualquer questão de serviço passa por mim. Vocês têm um problema com a equipe. Esse cara nem sabe arrumar um suporte de guarda-chuvas. O Rubem está neste hotel há 3 anos e tem ótimas avaliações. Se você tiver alguma reclamação específica sobre o serviço, ouço com prazer. Mas quanto à forma como se dirige aos funcionários, peço que seja respeitoso com as pessoas que trabalham aqui. Você está me dando uma lição? Estou pedindo respeito ao meu colega. É diferente. Houve um silêncio que se prolongou além do confortável. Então Conrado deu 2 passos em direção ao balcão. Quero falar com o gerente. Já aviso. Natália foi ao escritório de Fernando. O que Alexandre viu no rosto de Fernando quando ele saiu era o rosto de um homem que já tinha tomado uma decisão antes de partir. Dom Conrado, sinto muito pelo ocorrido. Pode ter certeza que vamos conversar com a equipe relevante. Com a equipe relevante, Conrado repetiu, olhando para Natália. Tudo bem, Natália. Fernando não olhou para ela. Você está suspensa do turno de hoje. Pode pegar seus pertences. O saguão ficou em silêncio absoluto. Rubem abriu a boca. 2 turistas que esperavam pelo elevador pararam e olharam sem entender o que estava acontecendo. Natália ficou imóvel por um segundo. Depois assentiu com a cabeça. Ela não gritou. Não chorou. Não fez nenhum gesto dramático. Foi até a gaveta, pegou seus pertences pessoais, colocou na bolsa com movimentos lentos e precisos. E foi para a porta dos fundos. Antes de sair, virou. Não olhou para o Fernando. Não olhou para o Conrado. Olhou para o Rubem, que estava parado junto ao suporte de guarda-chuvas com os olhos brilhando. E disse, com uma clareza que Alexandre ouviu de onde estava, você fez tudo certo. Não esquece disso. E saiu. Alexandre esperou 3 minutos. Depois foi até a porta dos fundos. No beco do lado de fora, Rubem estava sentado no degrau de serviço com os cotovelos nos joelhos e o rosto entre as mãos. Alexandre foi até ele. Ei! Rubem olhou para cima. Os olhos estavam vermelhos. Foi culpa minha, disse o menino. Eu que provoquei. Devia ter ficado quieto. Não, disse Alexandre. Se você não tivesse reagido, a Natália não precisaria ter assumido seu lugar. Alexandre sentou no degrau ao lado. De macacão azul, como qualquer outro trabalhador. Você não fez nada de errado.
Você fez seu trabalho. E aquela pessoa te desrespeitou na frente de todo mundo. A Natália fez a coisa certa. E foi suspensa por isso. Mas isso tá certo? Não. Não tá. Então por que essas coisas acontecem? Era a pergunta de alguém que está no mundo do trabalho há pouco tempo e ainda acredita que as coisas ruins têm uma explicação razoável. Alexandre conhecia bem aquela pergunta. Já a tinha feito décadas atrás. Porque os sistemas permitem. E os sistemas permitem porque quem tem poder não decide mudar. Essas coisas acontecem porque quem deveria impedir não estava olhando. Rubem olhou de lado para ele. Alexandre se levantou do degrau. Agora tá. Ele tirou o celular. Ligou para Patrícia Salas. Patrícia, quando puder, vem pro saguão com os documentos que você e a Natália têm sobre as avaliações de desempenho dos funcionários. Silêncio do outro lado da linha. Quem é você? Sou o homem que está de macacão de limpeza faz 2 dias. Meu nome é Alexandre Figueiredo. Um silêncio mais longo. Meu Deus, Patrícia disse em voz muito baixa. Os documentos. Patrícia. Por favor. 40 minutos depois, Matheus Rios entrou no grande palácio de Lisboa com uma pasta de couro preta. Olhou para Alexandre de macacão e boné e ficou 2 segundos em silêncio. Depois disse com a expressão de quem achou melhor não perguntar: Você tem os documentos? Escrituras do imóvel, procurações e uma carta de demissão em branco assinada que você me pediu há 6 meses para casos urgentes. Matheus abriu a pasta. Para quem é a carta? Fernando Fonseca. A porta do escritório de Fernando se abriu por dentro alguns minutos depois. Entrou o homem do macacão azul, seguido por um senhor de terno. O que é isso? Quem autorizou a entrar? A voz do homem de macacão era completamente diferente de qualquer coisa que Fernando tinha ouvido nos 2 dias anteriores. Era a voz de alguém acostumado a ser ouvido. Meu nome é Alexandre Figueiredo. Proprietário da Rede Figueiredo. Dono deste hotel. Fernando piscou. Arredondo. Figueiredo. Dono deste hotel. Passei 2 dias aqui disfarçado de zelador porque os relatórios que você me enviou não correspondiam à realidade. Matheus colocou as escrituras do imóvel sobre a mesa. Apontou para a assinatura. O nome que aparece aqui é o do meu cliente. Fernando analisou os documentos por um longo tempo. Quando ergueu os olhos, Alexandre não estava mais perto da porta. Estava de frente para a mesa. Analisei as avaliações de desempenho dos últimos 6 meses com meu advogado. Encontramos irregularidades em pelo menos 4 funcionários com arquivos modificados que não correspondem às avaliações originais. Você quer me explicar isso? Fernando abriu a boca. Existe um contexto. O contexto é que você usou avaliações para encobrir suas próprias falhas de gestão e punir pessoas que não tinham nada a ver com isso. Alexandre deixou o envelope com a carta sobre a mesa. Você tem até sexta-feira para retirar seus pertences. O departamento de RH vai processar a rescisão. Se cooperar com a análise dos arquivos, nenhuma outra providência será tomada. Fernando pegou o envelope. Abriu. Leu. A cor que sumiu do rosto dele naquele momento não voltou enquanto Alexandre estava na sala. Conrado Vilamar ainda estava no saguão quando Alexandre saiu do escritório. Estava no telefone, gesticulando enquanto falava. Viu Alexandre se aproximando de macacão e franziu a testa. O que você quer? Preciso falar com o senhor. Estou ocupado. Eu sei. Não vai demorar. Alexandre o levou para um canto discreto, perto das poltronas ao lado da parede. Matheus chegou logo atrás. Quem são vocês? Meu nome é Alexandre Figueiredo. Sou o dono deste hotel. Daquele em que você fica no Porto. E do de Évora. Conrado Vilamar ficou em silêncio. Esta tarde,
Prosseguiu Alexandre sem elevar a voz. O senhor pressionou o diretor a suspender o melhor funcionário deste estabelecimento. Uma funcionária que hoje salvou uma negociação multimilionária ao detectar um erro de tradução que nenhum dos meus gerentes teria encontrado. E foi suspensa porque teve a decência de pedir que o senhor tratasse um mensageiro de 23 anos com respeito. Olha, eu só. Não terminei. Alexandre manteve o tom calmo. Esse tom que é mais difícil de contestar do que qualquer grito. Nos próximos dias, o senhor vai receber uma notificação informando que a sua associação nas 3 unidades da rede foi cancelada. Os motivos vão estar registrados. Se quiser contestar, pode fazer isso pelos meios legais. Conrado abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. O senhor não pode fazer isso. Eu tenho contratos com esta rede. Os contratos têm cláusulas de comportamento, disse Matheus Rios. Meu cliente tem toda a documentação. Se quiser analisar, entre em contato comigo. Lhe entregou um cartão. Conrado ficou olhando sem pegar. Depois pegou. E foi pro elevador sem mais uma palavra. O saguão ficou em silêncio. Rubem, o mensageiro de 23 anos, estava ao lado do suporte de guarda-chuvas observando a cena toda. Quando Alexandre se virou para ele, o menino engoliu em seco. Era você? Era. Rubem ficou em silêncio por um momento. E a Natália? Ainda não. O prédio onde Natália Ferreira morava ficava a 15 minutos a pé do hotel. Era um desses blocos de apartamentos dos anos 80 que com o tempo adquiriram uma dignidade discreta. Varandas com flores. Caixas de correio com nomes escritos à mão. Alexandre subiu 3 andares e tocou a campainha do apartamento 3B. Nada por alguns segundos. Depois um movimento lá dentro. Passos. O tipo de passos de quem está olhando pelo olho mágico e não consegue decidir o que fazer com o que está vendo. A porta se abriu. Natália estava de roupas casuais. Cabelo solto. O olhar de alguém que passou as últimas horas pensando muito. Não chorando. Só pensando, com aquela intensidade que deixa uma marca no rosto. Ela o olhou de cima a baixo. Alex. Como você sabe onde eu moro? Patrícia me contou. Patrícia. Ela repetiu, como se estivesse reorganizando alguma peça. Por que eu te deixaria entrar? Porque eu disse quem eu sou. Natália ficou olhando para ele por um momento que pareceu durar mais do que deveria. E quem você é? Alexandre Figueiredo. Dono do grande palácio. O silêncio que veio a seguir tinha uma textura específica. Não era incredulidade. Era o silêncio de quem estava reorganizando mentalmente uma sequência inteira de eventos à luz de uma informação nova. Aí Natália riu. Uma risada breve e genuína que escapou dos lábios dela antes que ela pudesse segurar. O quê? Disse Alexandre. Nada. É que 2 dias atrás eu disse para Patrícia que o dono do hotel provavelmente estava num iate contando dinheiro. E você estava a 3 metros de mim com um esfregão. Eu ouvi. Eu sei. É por isso que agora tem graça. O apartamento era pequeno e exatamente como Alexandre esperava. Limpo. Organizado. Livros numa prateleira que claramente tinham sido lidos, não colocados ali para decorar. Uma planta na janela. Uma xícara de café pela metade na mesa. Fez o café enquanto conversavam. Ele contou o que tinha encontrado. Os arquivos falsificados. As avaliações. Fernando. Corado. Ela ouviu tudo em silêncio, sentada à mesa de jantar com a xícara entre as mãos. O hotel funciona apesar da gestão, não por causa dela, disse Alexandre. Fernando passou anos construindo um sistema que protegia ele e prejudicava todo mundo ao redor. E você veio fazendo isso por 4 anos sozinha. A única razão pela qual aquele hotel tem avaliações 5 estrelas. Natália ficou olhando para a xícara.
Isso diz muito. Eu vi com meus próprios olhos. Vi como você lida com clientes difíceis. Vi como protege os funcionários. Vi o que fez pelos palácios. Vi o erro de tradução em 3 minutos que mais ninguém na equipe teria encontrado. Qualquer gestor com MBA aprende as métricas. O que você tem não se aprende em lugar nenhum. Se eu aceitar, ela disse por fim, tem condições. Estou ouvindo. Primeiro, os arquivos falsificados da Mônica, do Júlio e dos outros voltam ao original retroativamente. Categorias, salários, tudo como estava antes da manipulação. Segundo, a equipe da recepção vai ter reunião semanal direto comigo, sem intermediários. Se houver problema, resolvemos por dentro, não nos escritórios lá de cima. Terceiro, ela olhou para cima. Ninguém vai ser suspenso por defender a dignidade de um colega. Se isso acontecer, eu me demito sem hesitar. Alexandre ficou olhando para ela. Essas são as melhores condições que me ofereceram um contrato nos últimos 10 anos. É um sim. Tem mais uma. Natália pensou por um segundo. Se você se disfarçar de funcionário de novo para espionar o seu próprio hotel, me avisa com antecedência para eu conseguir deixar o chão bem lavado. Alexandre caiu na gargalhada. Uma gargalhada verdadeira. Não a risada controlada de reunião de diretoria. Uma risada genuína que preencheu o pequeno apartamento e surpreendeu os dois. Eles apertaram as mãos naquele instante, no terceiro andar de um prédio dos anos 80, a 15 minutos a pé do grande Palácio de Lisboa. E foi o negócio mais importante que Alexandre Figueiredo já tinha fechado. O que aconteceu nas semanas seguintes não foi noticiado em nenhum jornal. Não foi escândalo público. Foi algo mais discreto e concreto do que isso. Fernando Fonseca assinou a carta e saiu na manhã de sexta-feira com uma caixa de pertences e expressão de quem sabe que queimou uma ponte que não vai conseguir reconstruir. Mônica voltou à categoria original. O mesmo aconteceu com o Júlio. Os outros 2 funcionários com arquivos adulterados receberam carta da gerência reconhecendo o erro e compensação pela diferença salarial dos meses anteriores. Rubem recebeu avaliação extraordinária assinada pela nova diretora de operações. O Sr. Carbone e os investidores italianos assinaram o acordo. No e-mail enviado após a conclusão, o Sr. Carbone incluiu um bilhete escrito à mão para Alexandre, dizendo em italiano que raramente encontrava alguém num hotel que compreendesse a hospitalidade verdadeira. Não é protocolo. É atitude. E aquela recepcionista a demonstrou. Natália leu o e-mail 3 vezes. Salvou numa pasta. Não mostrou para ninguém. Dom Ernesto e Dona Carmen Palácios deixaram uma avaliação que demorou 3 semanas para aparecer na plataforma porque Dona Carmen precisou pedir para a neta ajudar a escrever. Dizia, voltamos ao grande Palácio de Lisboa depois de 45 anos. Não esperávamos nada de especial. Mas havia uma moça na recepção chamada Natália. Natália tornou aquela noite verdadeiramente inesquecível. Sem alarde. Sem formalidade. Com o que há de mais raro e valioso no mundo do serviço, atenção sincera. Daria 10 estrelas se pudesse. Quando Natália leu aquilo, estava atrás do balcão. Ela fechou os olhos por 2 segundos. Patrícia, ao lado, olhou para ela. Você tá bem? Tô bem. Natália abriu os olhos. Tô bem. O casamento não estava nos planos de ninguém. Pelo menos não nos planos dela, que era o tipo de pessoa que aprendeu a não fazer planos que dependem de outros, porque é esse tipo que mais dói quando falha. Mas Alexandre Figueiredo foi consistente. E ele já tinha decidido isso em algum momento entre o saguão de mármore e a xícara de café no apartamento do 3º andar. Levou 2 anos. Não foi caminho reto. Teve discussões sobre os limites entre o profissional e o pessoal, momentos em que Natália criou distância porque distância era o que ela aprenderá a vestir quando algo começava a importar demais. Teve momentos em que Alexandre precisou se lembrar que pessoas que aprenderam a não esperar precisam de tempo para aprender a esperar.
Mas foram 2 bons anos. E no final eles se casaram no Grande Palácio de Lisboa. Não no salão de eventos. No saguão. O mesmo saguão de mármore que Alexandre tinha esfregado naquela primeira manhã. O mesmo lustre que Dona Carmen reconheceu ao entrar. O mesmo balcão onde Natália defendeu o Rubem, a Mônica, o Júlio, todos os que precisaram ser defendidos. Eram 50 pessoas. Os funcionários do hotel, as famílias dos dois, Mateus Rios com a esposa, e o Sr. Carbone, que viajou de Milão especialmente para estar presente. Dom Ernesto e Dona Carmen Palácios foram os primeiros a chegar e sentaram na primeira fila com a tranquilidade de quem sabe que chegou no lugar certo. Rubem carregou as alianças. Patrícia era testemunha. Quando o celebrante perguntou se alguém gostaria de dizer alguma coisa antes dos votos, ninguém esperava que Alexandre levantasse a mão. Ele se virou para Natália. Vinha aqui disfarçado de zelador procurando encrenca. E encontrei exatamente o oposto. Encontrei alguém que resolve problemas criados por outros. Que comprou flores com o próprio dinheiro para que um casal de idosos sentisse que a história deles importava. Que defendeu os outros quando ninguém estava olhando. Eu estava olhando. Quando as pessoas dizem que você virou gerente do hotel, pensam que é uma promoção. Eu sei que não é. Você já era gerente daquele hotel faz anos. As únicas coisas que mudaram foram o título e o escritório. Alguém no saguão começou a aplaudir. Depois outro. E de repente todo mundo estava aplaudindo antes mesmo dos votos terminarem. Natália enxugou o olho com o dorso da mão. Não estou chorando. Claro que não, disse o celebrante, sorrindo. Quando chegou a vez dela, Natália olhou para Alexandre. Você chegou de macacão e com o esfregão. E eu pensei, mais um problema que dura 3 dias. Ela sorriu de leve. Mas você ficou. Você ouviu. E quando podia ter feito qualquer outra coisa, você fez o que era certo. Pouquíssima gente faz isso. Quase ninguém. O Grande Palácio de Lisboa ficou em silêncio por exatamente 1 segundo. E depois foi inundado de aplausos que duraram mais tempo do que qualquer um tinha calculado. Aquele ano, o hotel foi o mais bem avaliado de Lisboa. 482 avaliações. 411 de 5 estrelas. As que não eram 5 estrelas geralmente mencionavam o preço do estacionamento. E a frase que se repetia com mais frequência, de formas diferentes, era sempre a mesma ideia. O hotel tem alma. Natália Figueiredo, diretora de operações do Grande Palácio, leu um artigo numa revista de turismo que a citava como um dos talentos emergentes da hotelaria portuguesa. Ela imprimiu. Colocou na mesma pasta do bilhete do Sr. Carbone. E foi trabalhar no dia seguinte. 7h40, como sempre. Porque hotéis com alma não são feitos de artigos. São feitos pelas pessoas que ficam quando é difícil. Que falam quando é desconfortável. Que compram flores com o próprio dinheiro para que um casal de idosos saiba que a história deles importa. Conta pra mim, você acha que a Natália fez certo em não ficar quieta? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que merece ouvir. Um amigo que está passando por uma situação parecida no trabalho, alguém que precisa ser lembrado de que fazer a coisa certa tem valor. Até a próxima!